Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência à nossa leitura do Padre Augustin Berthe, Jesus Cristo, Sua Vida, Sua Paixão, Seu Triunfo. Estamos no livro 2, capítulo 2. Os peregrinos de Betabara. O Rio Jordão irriga em toda a sua extensão a terra doada por Deus ao seu povo. Nascendo nos flancos do Antilíbano, ele atravessa o lago de Genezaré, onde o braço de Deus operou múltiplas maravilhas. De lá, ele cava seu leito por um vale profundamente encaixado entre duas cadeias de montanhas e segue seu curso de 25 léguas através de 1000 sinuosidades caprichosas até ao lago desolado chamado Mar Morto. 2 léguas antes desse mar, encontrava-se o Val de Betabara, local de passagem para os viajantes e mercadores que se dirigiam do país de Galaade até a Cidade Santa. Era lá que João batizava. As margens do rio, por toda parte, bem elevadas, eram suavemente inclinadas nesse ponto, facilitando assim a multidão de penitentes a imersão batismal. Salgueiros, ciprestes e acácias cresciam em ambas as margens e formavam acima das águas como que um domo de folhagem. Para esse lugar abençoado pelo céu, logo afluíram numerosas caravanas provenientes tanto da parte oriental como da ocidental do Jordão. O movimento religioso se tornou em pouco tempo tão generalizado que os doutores e outros personagens oficiais acabaram por se mesclar aos peregrinos de Betabara. Naturalmente, eles tinham pouca simpatia por um pregador que não tinha saído de suas escolas e cujas rudes palavras flagelavam sem dó nem piedade as virtudes hipócritas e os vícios disfarçados. A maior parte deles, pertencendo à seita dos fariseus, se vangloriavam de cumprir todas as observâncias legais, as oblações, os jejuns e as tradições absurdas, cujo jugo insuportável seus rabinos impunham ao povo. Cheios de estima por si mesmos e de desdém pelos outros, rígidos externamente e viciosos internamente, eles jamais haviam compreendido que a santidade reside no coração. Com tais princípios, esses homens que se julgavam perfeitos, nada podiam compreender dos ensinamentos do profeta. João anunciava a vinda do Messias e o breve estabelecimento de um novo reino que ele chamava o Reino dos Céus. Mas todo fariseu zeloso via no Messias um rei terreno, um guerreiro como Davi, que expulsaria o estrangeiro, subjugaria as nações e imporia a todos a lei de Moisés. Não tendo compreensão alguma de um reino espiritual das almas, eles se perguntavam de que serviria a penitência, a confissão dos pecados e aquele batismo pregado pelo anacoreta do Jordão. Eles impunham a si mesmos frequentes abluções para lavar o corpo, mas não se julgavam de maneira alguma obrigados a lavar suas almas. Nisto, de resto, estavam de acordo com os saduceus, seus inimigos implacáveis. Estes últimos atribuíam pouquíssima importância à lei de Moisés, e menos ainda às tradições farisaicas. Eles não acreditavam nem mesmo na imortalidade da alma, gananciosos, ambiciosos, voluptuosos, alinhados aos romanos, vale dizer, ao partido que distribuía os favores. Também eles tinham suas razões para ver com maus olhos o pregador da penitência. No entanto, fariseus e saduceus tinham de levar em conta a opinião geral. Longe de manifestar hostilidade contra um homem qualificado de profeta pela multidão, eles julgaram prudente dissimular por ora o seu desdém e até mesmo se unirem às populações entusiastas, mas com a intenção secreta de desacreditar o pregador e de encontrar algum pretexto para acusá-lo diante do sinédrio. Um dia, em meio aos peregrinos vindos de Jerusalém, João avistou um grande número desses doutores cheios de si, devido aos seus méritos, supostos méritos. Fariseus hipócritas e saduceus renegados. Após terem ouvido as exortações do homem de Deus, eles se misturaram à multidão, enternecida e arrependida, e não se envergonharam de pedir o batismo. Mas João lia o fundo dos corações. Ele viu neles filhos dignos daqueles judeus endurecidos que haviam massacrado os profetas e, com uma voz trovejante, lançou-lhes esta terrível invectiva. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus e dos males que ela vos prepara? E ao invés de conferir-lhes o batismo, acrescentou: fazei frutos dignos de penitência. Diante da palavra penitência, os fariseus franziram as sobrancelhas. Porventura, aquele pretenso profeta os tomava por pecadores, a eles, os justos por excelência?
a eles os rígidos observadores da lei e das tradições, e com que direito aquele nômade do deserto cobria de invectivas os descendentes dos patriarcas, os verdadeiros filhos de Abraão. Mas ao invés de baixar a cabeça diante daqueles orgulhosos, João abateu com severidade o seu orgulho desdenhoso. É em vão, disse ele, que vos glorificais a vós mesmos e que ostentais vosso título de filhos de Abraão, pois eu vos declaro que Deus é suficientemente poderoso para fazer destas pedras filhos de Abraão. Sim, o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Isto equivalia a, de um só golpe, anunciar a reprovação dos judeus impenitentes e a admissão ao reino de Deus de todos aqueles, judeus ou gentios, que outrora, mais duros que pedras do rio, mais dóceis à graça, deixassem penetrar em seu coração a fé de Abraão e o arrependimento de seus pecados. Esse impacto fulminante deveria ter enchido de temor aqueles homens mentirosos e hipócritas, mas ao invés de olhar para si mesmos, eles se indignaram com a humilhação que acabavam de sofrer diante da multidão. Eles não somente se afastaram sem receber o batismo, mas a partir daquele dia tornaram-se inimigos mortais do Batista. Os verdadeiros israelitas, ao contrário, vivamente impressionados com as ameaças de João, já avistavam o machado vingador atacando a árvore de Judá. E se recordaram das calamidades que se derramaram sobre a cidade santa todas as vezes que seus chefes desdenharam as predições dos profetas. De todas as bocas saiu este brado, verdadeira expressão de arrependimento. Que devemos nós fazer para desarmar a cólera de Deus? O precursor dirigiu a todos palavras de indulgência, mas se lembrou de que tinha por missão eliminar os obstáculos que impediam o reinado de Deus nos corações. E como o apego aos bens temporais dominavam os judeus até ao ponto de fazê-los esquecerem seus compatriotas na necessidade, João deu a resposta mais oportuna possível à pergunta feita. Se tiverdes 2 túnicas, disse ele, dai uma àquele que não tem. Se tiverdes pão, partilhai com o que não tem. Havia então em Israel uma classe de homens, os publicanos, a quem todos execravam, detestados por toda parte em razão das suas funções. Esses cobradores de impostos o eram ainda mais entre os judeus, desde que a sua nação havia começado a pagar tributo aos romanos. Os patriotas zelosos sustentavam que um israelita não podia, sem cometer pecado, pagar aquele tributo de servidão. Com maior razão ainda, eles reprovavam aqueles dos seus irmãos que se aviltavam até o ponto de se tornarem provedores dos estrangeiros. Esses indignos eram tratados como pagãos, eram expulsos das sinagogas e excluídos das funções públicas. Ora, as pregações de João comoveram de tal maneira as consciências que os próprios publicanos foram lançar-se aos seus pés e pediram-lhe o batismo. O profeta os recebeu com bondade e, como diziam em sua simplicidade, que queres que façamos? Ele respondeu, sede justos e não exijais nada além das taxas prescritas. E os despediu em paz, depois de tê-los mergulhado nas águas do rio. Os soldados, designados para a guarda do povo, foram, por seu turno, pedir o perdão das suas faltas. Habituados à licenciosidade, aos tumultos, às rixas sangrentas, às denúncias caluniosas, eles suplicaram, humilhados e arrependidos, que João lhes prescrevesse o que tinham de fazer para se purificarem de tantos crimes. Vós deveis, respondeu com simplicidade o homem de Deus, fazer cessar toda violência, não acusar ninguém injustamente, e vos contentardes com o vosso soldo. Vendo-os dispostos a se emendarem, ele administrou-lhes o batismo. E em todo Israel, pequenos e grandes, pobres e ricos, falavam a respeito do profeta que Deus enviava ao seu povo para prepará-lo para a remissão dos pecados, para entrar em seu reino. Assim se cumpria a profecia do anjo feita ao sacerdote Zacarias. Teu filho será grande diante do Senhor. Ele caminhará adiante dele com o espírito e a força de Elias. Ele converterá os filhos de Israel a Jeová, seu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.